Olá, meus amigos, é com enorme prazer que retorno às exposições aqui no Rita, depois de algum tempo, mesmo ainda que não da forma que todos nós queremos, que é aquela forma presencial, aquela forma de acolhimento pessoal, nos salões e nas salas do Rita. Mas de qualquer forma, peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que Ele possa estar presente aqui nesses nossos corações, nos ajudando a ouvir e assimilar todos os seus ensinamentos que humildemente procuraremos transmitir nesse momento. Que os nossos amigos responsáveis pelos trabalhos espirituais da casa, principalmente das reuniões públicas envolvendo as palestras, possam estar presentes, nos dando todo o apoio necessário para que a sua inspiração nos ajude a assimilar e a buscar para dentro de nós mesmos todos esses conhecimentos, todas essas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia de hoje. Tudo isso, com certeza, buscando aí o nosso caminhar rumo à felicidade. Bom, coube-nos nesse dia de hoje analisar um texto que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, que consta do livro Encontro Marcado. Esse texto chama-se Analisar, né? Então, para que a gente possa começar a analisar exatamente o que esse texto vai nos trazer, eu tenho como proposta inicialmente colocar para você e para vocês a questão da escolha, né? Então, para que a gente possa analisar, a gente tem que entender um pouquinho do que seria essa escolha. Então, essa escolha ela pode ter sido já programada e efetivada no nosso plano encarnatório desde o plano espiritual, né? Quando falamos de escolhas, percebemos que a nossa vida é repleta delas e elas se apresentam a nós milhares de formas durante o nosso dia a dia para que a gente possa lidar com elas. Toda escolha nossa, né, nessa vida encarnada, também é um grande peso sobre o nosso futuro e sobre o futuro das pessoas que conosco convivem ou até mesmo aquelas pessoas que passam pelas nossas vidas. Então, a nossa escolha, que foi inicialmente pensada lá no plano espiritual, que ela foi elaborada em conjunto com o nosso mentor, ela de alguma forma nos influencia aquelas pessoas que conosco convivem e aquelas pessoas até que eventualmente tenham uma passagem fugaz pelas nossas vidas. Portanto, temos que estar sempre vigilantes, né, com o nosso dia a dia. Ser razoável para vocês, dá para perceber que a gente não pode olhar de um jeito e agir de forma diferente em cima do que nos acontece. A gente não pode observar uma coisa e pensar como é que faria e na hora H a gente pega e muda, né, essa nossa ação, né? Então a gente tem que ser coerente. Não estamos falando aqui de mudar o que nos acontece, mas se mudarmos a forma de olhar os acontecimentos, né? O que nos acontece muitas das vezes não depende de nós, mas a maneira com que a gente olha esses acontecimentos, sim, depende muito da nossa conduta, muito do nosso jeito de encarar aquele momento. Então não se pode esperar um resultado diferente quando fazemos sempre da mesma maneira. Isso é uma frase muito falada, muito dita, mas ao mesmo tempo muito profunda. Não adianta nós insistirmos, né, em sermos pessoas de um jeito, né, se a gente não quer mais ser desse jeito, a gente quer mudar. Então não adianta a gente insistir da maneira que a gente quer fazer, porque a gente sabe que aquele resultado não vai mudar. Então a gente quer mudar, a gente não está satisfeito com o que a gente está propagando no momento, então cabe-nos a nós agir de forma diferente. Então isso é uma escolha, isso é um momento, né? Nesse momento
Então a gente passa a entender, ou passa a tentar ter um pouquinho mais de percepção sobre o tema exatamente do dia de hoje, que é basicamente a gente pede que nós analisemos os acontecimentos. Então o texto analisar pede que a gente analise os acontecimentos com a luz do bem para entender e auxiliar. Precisamos entender realmente o que se passa e com isso buscar auxiliar de uma forma positiva a solução ou o encaminhamento do problema. Então eu sei que muito de nós, inclusive eu, tem uma mania, talvez até pela minha formação profissional, muito ligada à área comercial, muito ligada à área de ação, sair fazendo. Não, calma, vamos pensar, vamos analisar a situação, não vamos julgar, vamos tentar entender o que está se passando. Vamos tentar analisar para que a gente tome realmente a decisão correta de prosseguir com eventualmente um aconselhamento, com eventualmente uma palavra de estímulo, com eventualmente um ajudar a caminhar do nosso próximo. Muitas vezes somos trazidos a esse mundo para ter uma participação ativa, no auxílio às pessoas que conosco convivem, aos entes queridos, fazendo-os enxergar uma saída ou uma solução, apenas clareando o caminho com palavras de otimismo e entendimento. Então nós muitas das vezes somos colocados no caminho daquelas pessoas, daqueles nossos entes queridos e até mesmo de pessoas que a gente não tem muita relação, mas com certeza a gente está junto a eles ali por um motivo. E a proposta que o texto nos traz é que a gente entenda que esse momento é um momento de reflexão para que nós possamos passar a essas pessoas algumas palavras de entendimento de situação, algumas palavras de encaminhamento no bem, algumas palavras de tranquilidade para fazer com que elas passem por um momento às vezes muito difícil para eles, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais cordata. Então gostaria de compartilhar com vocês nesse momento uma mensagem trazida no livro Vigiai e Orai, do irmão José, psicografada pelo Carlos Bacelli, e essa passagem é chamada de Críticas a Esmo, ou seja, tem muito a ver com o que muitos de nós se propõem a fazer na hora de criticar uma pessoa, criticar uma situação, criticar um momento. Então, diz o irmão José: não teças críticas a ninguém. Sobre a terra todos são vulneráveis. Auxilia, sê condescendente. Todos agem movidos pelas suas carências. A fragilidade é própria do ser humano. Habitualmente, caímos naquilo que mais condenamos. Tem sempre uma palavra que justifique a falta alheia. Não reforces a opinião de ninguém contra este ou aquele. A rigor, ninguém erra porque se compraza no erro. É a ignorância que nos induz a infelizes opções e equivocadas escolhas. Viver é um constante aprendizado. Então aqui o irmão José nos coloca claramente a nossa opção, justamente para não apontar o dedo, justamente para não querer dar uma de professor, dar uma aula sobre a situação em que é própria do outro. Então cabe-nos aqui o amparo, cabe-nos aqui nenhuma condenação, nada que fique justificando, como ele fala aqui, a falta alheia. Então não reforce nenhuma opinião contra este ou contra aquele. Não julgue para não ser julgados. Então cabe-nos nesse momento analisar a situação do outro. Cabe nesse momento buscar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, fazer com que essa pessoa saia da crise que ela está vivendo.
precisamos estar sim vigilantes quanto ao nosso pensamento. Vamos procurar sempre o lado otimista da situação. Focados na nossa fé, pedindo amparo e ajuda dos nossos amigos, dos nossos mentores, certamente seremos inspirados e, por conta disso, iremos encontrar uma palavra-chave destinada à solução dos casos mais aflitivos. Então, neste momento em que você está passando por uma situação que você sente que é necessária a sua intervenção, a sua ajuda, o seu momento, passar um pouco desse momento de equilíbrio para essa pessoa, entre em prece, ora, pede ajuda ao seu mentor, pede que ele lhe indique aquela palavra-chave, aquele momento, aquele pensamento, para ser retransmitido a esse seu cliente querido, para que ele busque com isso uma tranquilidade, um equilíbrio para sair da situação em que ele se encontra. Se um amigo nos procura para compartilhar seus problemas, certamente o que ele menos precisa nessa hora é um sermão ressaltando as eventuais atitudes por ele tomadas. Ele já fez, ele já está na situação. Então a pior coisa é entrar com aquele famoso, olha, eu te falei, você não devia ter feito isso. Gente, ele já fez. Então, cabe-nos uma analisada, cabe-nos uma palavra de incentivo, cabe-nos tirar aquele amigo, aquele ente querido da situação em que ele se encontra. Procurar trazer a ele o lado positivo daquela situação. Então a gente tem pessoas, por exemplo, que reclamam muito, que estão assoberbadas de trabalho, não sabem mais o que fazer, é muita coisa, não vai dar conta, está muito pesado. Gente, tem muita gente que está desempregada, tem muita gente que não tem trabalho. Então, em vez de criticá-la, você passa a dizer a ela isso: olha, graças a Deus que você tem muito trabalho, graças a Deus que você está assoberbado, porque tem muita gente que está precisando de trabalho e não tem trabalho, e você tem trabalho. E esse trabalho glorifica você, traz dinheiro para sua família, traz sustento a todos os seus. Então, vamos tentar buscar o lado positivo da situação que essa pessoa nos pede ajuda e mostrar para ela que sempre vai existir um lado positivo, e nesse lado positivo que ela precisa ser mais focada, né? Vamos entender que quando uma pessoa está doente e procura um médico, está em busca da cura, ou de pelo menos um alívio nos seus sintomas. Não sejamos aquelas pessoas que, ao invés de ajudar com palavras positivas e de encorajamento, lhes transmitimos frases sombrias e lições de moral. É a última coisa que esse pessoal precisa nesse momento, lição de moral. Quem somos nós para dar qualquer tipo de lição de moral? E nos nossos erros, a gente vai gostar que alguém venha, nos aponte o dedo e dê uma lição de moral sobre os erros que a gente está cometendo? A gente precisa de ajuda para sair desse erro. E é isso que a gente propõe que se faça, né, com os nossos amigos queridos. Portanto, o momento não é esse. O momento da crítica, do apontar o dedo, não é esse. Ele está em crise, ele precisa de ajuda. Novamente, no mesmo livro, Vigiai e Orai, do irmão José, psicografado pelo Carlos Bacelli, encontramos mais uma passagem intitulada Fraquezas Alheias, que podem ilustrar um pouco mais daquilo que a gente está tentando falar para vocês no momento. Vou ler aqui para vocês. Quem busca, não comente as fraquezas alheias. Quem busca diminuir os outros está tentando promover-se à custa da infelicidade dos semelhantes. Observa se a crítica que fazes não se aplicará primeiro a ti. A pior imperfeição moral é aquela que prejudica o próximo. Quem apenas destaca o mal revela-se incapaz de incentivar o bem. Quem a aparência de virtude é mais prejudicial que mazela declarada. Os que se mostram conscientes dos seus erros já efetuaram maior progresso do que aqueles que se julgam infalíveis. Façamos silêncio para as lutas pessoais dos que vivem à nossa volta,
estendamos a eles a nossa solidariedade, sem que nossos lábios haja censura ou em nossa presença haja descaso. Meus amigos, é um texto bastante forte, colaborando com tudo aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, sobre o apontar do dedo, sobre o momento da emissão da palavra correta, sobre a censura a todo o momento que aquela pessoa está vivendo, as atitudes que ela está tomando naquele momento. Não sejamos censores, sejamos amigos, sejamos aquelas pessoas que, em vez de empurrar para baixo, a gente vai puxar eles, botar nos nossos ombros e mostrar a eles o céu, mostrar a eles acima daquele momento que ele está passando, que aquele momento, como todos os outros, é um momento transitório, né? É um momento que talvez ele até tenha escolhido passar, e nós escolhemos estar do lado dele naquele momento justamente para ajudá-los, para amenizar essa passagem num momento importante que eles precisam viver. Então, um outro aspecto importante que eu gostaria de enfatizar nessa relação de ajuda mútua, né, porque nós estamos sendo ajudados também quando somos colocados à prova das nossas intenções para com o nosso próximo, é que só isso nos torna possível, que isso só torna possível com o contato social. Então é uma via de mão dupla, né? Essa relação de ajuda mútua, né? Ele que nesse momento, em princípio, num olhar mais pouco cuidadoso, a gente imagina que só ele está sendo ajudado. Não, nós estamos sendo ajudados também no nosso propósito, né, na nossa prova de vir aqui como auxiliar dos nossos amigos, nossos entes queridos, das pessoas que passam por nós na nossa vida. Nós estamos nos auxiliando o próximo. Agora, isso só é possível, primeiro, num planeta de convivência, num planeta de provas e expiações, como o planeta Terra, e principalmente porque o homem é um ser social, ele precisa do outro para poder interagir, para poder trabalhar suas provas, para poder trabalhar as suas ações. Então, o homem, por ser um ser social, se espera dele uma evolução cada vez mais se tornar um ser útil à sociedade e aos seus participantes. Quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente se envolve na busca do nosso aprimoramento, seja por nós mesmos, seja através da ajuda ao próximo, a gente está tornando a sociedade uma sociedade melhor, está tornando o próximo um ser melhor e está nos tornando um ser melhor. Estamos aqui no planeta Terra para progredirmos e sem o contato social não vamos nos aperfeiçoar. Vale dizer que é preciso não apenas saber viver, mas também conviver. É importante essa vivência com o outro. É importante não nos isolarmos. É importante colocarmos a nossa cara na frente das situações. Dar-nos a nossa cara a tapa mesmo, gente. A gente precisa se colocar fortemente ou firmemente com esse propósito de ajudar, né? Segundo Emmanuel, o mecanismo das relações humanas, no fundo, assemelha-se à máquina que a indústria aciona em benefício da humanidade. E para um engenho vulgar, e para que um engenho vulgar funcione devidamente lubrificado, ninguém se lembrará de atirar-lhe um punhado de areia nas engrenagens, com a ideia de liquidar o problema de atrito. Indiscutivelmente, todos necessitamos do óleo da compreensão e da compaixão nas cremas das rodas do nosso entendimento um com os outros. Então, Emmanuel faz esse paralelo como uma máquina, né? E eu pelo menos toda vez que eu leio esse pedacinho do texto, me lembro aquele filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, com aquelas rodas enormes girando, né? Os dentes entrelaçando e fazendo aquele movimento, né? Ou seja, um dente entrelaçando no outro,
e com isso fazendo a roda girar, ou seja, são as relações humanas que se entrelaçam e fazendo com que a roda gire e o movimento siga adiante. Então, nesse momento de relação entre os dois seres, quando você imagina que quer lubrificar isso, você vai jogar uma areia dentro dessas rodas, obviamente, evidentemente que isso vai travar. Essa areia é o que? Essa areia é a palavra maldita, né? É a palavra dita no momento errado, é o julgamento, é o apontar de dedos, eu falei, eu te disse. Não é isso que a gente quer. A gente quer óleo, né? A gente quer um óleo para justamente lubrificar ainda mais e acelerar ainda mais o funcionamento da roda da convivência entre os seres humanos. Quanto mais facilitado esse atrito, quanto mais perfeito ele é, melhor e mais rápido e o funcionamento disso tudo, de todo o processo, ele é muito mais amplo, ele chega muito mais rapidamente ao final. Ainda nessa mesma linha de raciocínio, o irmão José nos traz mais uma passagem, esta muito conhecida de vários de vocês, né? Eu estou me prendendo muito a esse livro do irmão José porque ele diz muita coisa em cima do texto trazido, né, por Emmanuel, escrevado pelo Chico no dia de hoje, o Analisar, porque é um livro que analisa muitas das nossas relações humanas, né? Então, o próximo texto que eu quero trazer para vocês é um texto, como eu já disse, conhecido de vocês, né? Que é a parábola do bom samaritano. Então, na parábola do bom samaritano, ensinada por Jesus, encontramos exemplos da prática da mais lídima caridade. O samaritano, que descia de Jerusalém para Jericó, encontrou o homem caído, aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as enfaixou. Em seguida, colocou-o sobre o seu cavalo, conduzido a uma hospedaria, e passou a noite velando a sua cabeceira. A caridade do tempo. Quantos ainda não são capazes de ceder do seu tempo aos semelhantes? O samaritano interrompeu a viagem, adiou seus negócios, assumiu toda a despesa com aquele homem desconhecido e afirmou ao dono da hospedaria que, de regresso, passaria por ali, a fim de saldar outras eventuais despesas. A caridade do tempo tem sido desconsiderada pelos que pretendem alcançar o reino dos céus. Então, a parábola do bom samaritano nos traz vários momentos para que possamos refletir e principalmente analisar, né, a atitude do bom samaritano. Bom, inicialmente é importante a gente saber que ele descia de Jerusalém para Jericó a negócios. Né? Todos nós temos os nossos trabalhos, todos nós temos os nossos negócios, e esse samaritano não era diferente. Descia ele em direção de Jericó para fazer os seus negócios, certamente com uma agenda cheia de compromissos, de agendas de vendas de material, pessoas provavelmente o esperando para concluir alguma transação, ou seja, ele tinha todo um momento, todo um desenrolar de ação já pré-programado na cabeça dele para ao alcançar Jericó. Mas no meio do caminho ele encontrou esse homem caído. Ele poderia ter feito basicamente duas coisas. A primeira, ido embora, passado direto, como outros fizeram, né, em busca de seus negócios, em busca de seus compromissos, em busca de honrar tudo aquilo que ele tinha combinado anteriormente, ou buscar ajudar aquele próximo com a caridade do tempo, da sua atenção, né, do seu momento. Ele optou por ajudar o próximo. Ele estava ali naquele momento, não por acaso, claro, estava ali para viver aquele momento, da mesma forma que o homem caído também estava ali para viver aquele momento de dor, aquele momento de abandono,
E foi colocado a possibilidade, foi dada ao bom samaritano a escolha de prosseguir a viagem ou ajudar aquela pessoa. Então a escolha dele foi ajudar. Pegou aquela pessoa, botou no cavalo dele, levou numa estrebaria, cuidou das feridas, providenciou comida, providenciou hospedagem, deixou tudo pago e avisou ao hospedeiro que, caso houvessem outras necessidades, ele acertaria na volta. Portanto, meus amigos, o que ele fez? Ele entrou, analisou a situação, provavelmente se colocou no lugar do próximo, pensando, poxa, se fosse eu caído ali, eu iria gostar certamente de alguém me ajudando. O que ele fez? Fez exatamente isso que se espera de um bom cristão, no caso, o exemplo do bom samaritano. Ajudou, analisou e viu que a melhor maneira naquele momento não era saber por que ele estava caído ali, por que ele estava ferido, o que ele fez para levar a surra que ele levou, nada disso, ele só agiu. Ele só ajudou, sem apontar dedo, sem dar sermão, sem tentar dizer que bem feito, você está aí porque você fez isso. Não, ele ajudou. Ele mostrou a essa pessoa caída que existem pessoas boas, que existem pessoas que ajudam só por ajudar. Então isso tem muito a ver com o que a gente vem conversando até agora, né? da ajuda gratuita, da presença certa no momento certo, da palavra certa na hora certa, da ação certa na hora certa. Nós temos que estar sempre vigilantes em relação a isso, para que quando chegar a nossa hora de sermos um bom samaritano, a gente não siga o nosso caminho em direção a Jericó sem ajudar. A gente pare e ajude de alguma forma. Pensemos nisso. Pensemos na nossa ação, na nossa melhora como pessoa, na melhora que a gente vai proporcionar a essa pessoa que se apresenta para a gente naquele momento difícil. Nessa passagem, nós podemos notar claramente a ação no bem de forma contundente, após a análise da situação feita pelo samaritano. Como eu disse a vocês, ele simplesmente não fez. Ele parou, analisou, ele tinha compromisso, ele tinha coisas a fazer, né, da sua agenda, do seu dia a dia. Mas mesmo assim ele analisou e viu que o correto seria ajudar aquela pessoa, sem dúvida nenhuma. Por isso lembramos que no aprendizado evolutivo, além da ação direta no problema, não dispensa o trabalho da análise. Então a análise, ela é precursora da ação. Como eu disse para vocês, no meu caso é bem mais difícil, né? Eu tenho essa mania de sair agindo, sair fazendo. Então a gente precisa ter necessariamente um momento de análise, nem que seja rápido. Às vezes a ação ela se faz necessária de uma maneira rápida, mas a análise necessariamente ela precisa ser anterior à ação. Temos que analisar aquela situação, ver de que forma a gente pode ser útil, de que forma a gente pode ajudar, e aí sim tomarmos as ações necessárias para minimizar o momento que está se apresentando para a gente. Olhos são para ver. Discernimento exige raciocinar. Quem já possui esse olhar diferenciado do samaritano pode-se dizer que possui a visão e o raciocínio para o bem comum. Então, mais uma vez, olhos são de ver, discernimento vem do raciocínio. Olhe a situação, pense, analise de que forma você vai poder ajudar, de que forma você vai poder trazer algum consolo, de que forma você vai poder trazer algum amparo, algum carinho, alguma palavra de incentivo, alguma palavra de força, de fé, àquela pessoa que está ao seu lado precisando nesse momento que você está analisando de tudo isso.
Mais uma vez, não é hora da crítica, não é hora do sermão. A hora é a hora de ajudar, a hora de apontar caminhos bons, caminhos que essa pessoa possa traçar e passar por uma maneira, com uma maneira mais suave aquele momento que ela está vivendo. A gente, com um olhar de fora, é mais fácil da gente conseguir entender a situação. Vamos tentar trazer esse nosso olhar de fora para essas pessoas. Citando agora as palavras da poetisa Cora Coralina, sintetizamos bem a nossa maneira de viver e interagir com o nosso próximo, estando pronto para ajudar. Então diz Cora Coralina: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. E aí eu faço um parêntese. Ela viveu até os 95 anos. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita e alegria que contagia. E isso não é coisa do outro mundo. É o que se faz com que ela não seja nem curta, ela, a vida, né? Nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Ao ouvirmos essas palavras, devemos raciocinar se conseguimos ou não tocar o coração das pessoas. Meus amigos, eu queria ressaltar um texto que muito tocou o meu coração. Quando ela diz que às vezes basta ser o braço que envolve, ou seja, não precisa dizer nada, não precisa falar nada, basta dar um abraço, apertar essa pessoa junto a você. Palavra que conforta é aquela palavra dita certa no momento certo. O silêncio que respeita, você ficar em silêncio ao lado da pessoa naquele momento mais crítico, naquele momento que ela está passando pelo ápice da sua aprovação. Mas é aquele silêncio que conforta, aquele silêncio que ela percebe que tem alguém ao lado dela, que ela não está sozinha. E a alegria que contagia, a partir do momento que a gente consegue transmitir, colocar esse momento de término, provavelmente, dessa passagem ruim, do acolhimento maior, da percepção que essa pessoa tem, aquela palavra eventualmente que nos foi transmitida a ela. Então, essa alegria que contagia. Então, tudo isso, gente, é vida. Tudo isso é possível porque o homem está aqui para conviver com o próximo, está aqui para encaixar as rodinhas das engrenagens dos tempos modernos de Chaplin, engrenando, né, a nossa vida, o nosso dia a dia de uma forma saudável, de uma forma evolutiva. Termos aquela palavra dita certa na hora certa. Nós que já temos mais concreto em nós o reconhecimento e a importância do auxílio ao corpo, né? A gente sabe quando a gente está doente, sabe quando essa pessoa está doente, é muito mais fácil, muito mais simples. Não vamos dizer que seja mais simples, é menos complexo uma ajuda ao físico do que uma ajuda ao emocional, não é mesmo? É aquele cuidado, é aquele remédio, é aquela ferida cuidada, é mais ação. Então, através dos remédios, dos alimentos. Então, a gente também tem que entender, a gente precisa compreender a importância do auxílio ao espírito através de palavras de esperança, de incentivo e de compreensão. Então, da mesma forma que o corpo físico precisa dos alimentos, precisa dos remédios,
o espírito também precisa das palavras de esperança, de incentivo e de compreensão, trazidas a eles por nós que estamos ao lado deles nesse momento, após analisar a situação que cada um deles vive. Podemos confiar que vamos cumprir essa missão, sim, pois estamos sempre amparados. Toda vez que nós queremos realmente trabalhar no bem, toda vez que a gente quer trazer uma palavra de consolo, um apoio, um carinho, pode ter certeza que nós estamos amparados pelos nossos mentores, pelos mentores das pessoas que a gente está querendo ajudar, né, por toda a espiritualidade amiga que nesse momento busca em nós um vetor, né, de ação junto àquela pessoa necessitada. Que possamos então, meus amigos, sair daqui com esse dever de casa e principalmente com o compromisso com nós mesmos de sermos pessoas melhores, sempre progredindo. Que possamos então, a partir de hoje, buscarmos analisar melhor as situações que se apresentam para nós, porque certamente foram pedidas por nós no plano espiritual para que nós pudéssemos de alguma forma participar, melhorarmos como pessoa e ajudar pessoas do nosso relacionamento, pessoas como entes queridos e até mesmo pessoas que temos poucos contatos, mas que nos foram colocadas ali para que nós pudéssemos ser o seu auxílio, não o seu carrasco, aquela pessoa que ajuda, não aquela pessoa que critica, aquela pessoa que vai saber dizer a palavra certa e não aquela pessoa que vai dar aquele sermão que ninguém quer ouvir num momento de aflição. Meus amigos, espero então que Deus nosso Pai traga a todos vocês um bom dia, uma boa reflexão e espero que tenha trazido para vocês de alguma forma algumas palavras de incentivo e de melhoria nessa nossa conduta, nessa nossa vida de relação com o próximo. Que Deus possa então nos ajudar, nos deixar aí no nosso caminho cada vez mais desafiador, com cada vez mais provas importantes a passar e principalmente a superar. Graças a Deus, muito obrigado e até a próxima.